Olá, gente, tudo bom? É bom estar com vocês de novo aqui no nosso Explicando a Fé Reformada. Nós estamos explicando a doutrina do Pacto de Obras, né? E nós já estamos indo na nossa quarta aula, né, de exame do Pacto de Obras. Então, nós vamos trabalhar o Pacto de Obras examinado, né? Veja, e essa série de estudos, ela surgiu a partir da pergunta: qual é a visão reformada do Pacto de Obras? Nós já consideramos a ideia de pacto dentro do ensino geral das Escrituras. O que é o pacto nas Escrituras? Nós vemos que o pacto ele é uma aliança de sangue soberanamente administrada. Né? Nessa perspectiva, entendemos que o pacto ele é monoplerêutico, ou seja, Deus ele inicia o pacto, ele mantém o pacto, ele sustenta o pacto e ele viabiliza o pacto com o homem. Essa relação pactual que a Bíblia apresenta, ela evoca para nós a responsabilidade na doutrina da aliança, né? Então, esse é o ponto que nós vamos, de fato, muito fundamental, muito importante para nós considerarmos. Nós vimos que o pacto de obras foi otorgado por Deus com elementos da providência divina para com o homem antes da queda e depois da queda. Nós vimos nesta aula, quando nós consideramos este aspecto, nós vimos que a providência divina se deu quando o homem foi criado, dando o homem, Deus dando o homem o trabalho, a função de governar a terra, cuidar da terra, dominar a terra. Nós vimos todo esse processo sendo estabelecido na doutrina da providência relacionada com o pacto. É um aspecto muito importante. E depois da queda, manteve-se o homem na vice-regência do mundo e manteve-se o trabalho do homem como meio de sustento para ele, sendo uma prova da providência divina e do amor de Deus para com o homem. A nossa aula de hoje nós vamos examinar agora, de forma mais detida, o pacto de obras, examinando alguns aspectos importantes. Primeiro consideremos as partes do pacto. Veja, nas partes do pacto, Deus e Adão são as partes envolvidas no pacto de obras. Adão atuou neste pacto como cabeça federal de toda a raça humana. De posse dessa informação, 4 fatos importantes nos ajudam a compreender a participação de Adão neste pacto de obras. Lembra que o pacto ele é monoplerêutico, mas nós entendemos dentro do processo redentivo, bíblico e pactual, que essa relação de pacto está vinculada à ideia fundamental da responsabilidade de Adão. Então, primeiro, tudo que foi dito a Adão como punição por ter quebrado a aliança aplicava-se não apenas a ele, mas a toda a raça humana. A pena de morte, quando Deus disse que se ele comesse, ele certamente morreria, passou para toda a sua posteridade. As outras partes da maldição também caíram sobre toda a humanidade, a saber, a dureza do trabalho e a dor do parto. Esses dois aspectos acabaram sendo fundamentais para as pessoas compreenderem o que está inserido na doutrina da aliança. Nesse caso, o pacto de obras vincula a condição servil de trabalho, de cansaço, de peso, e também a questão da dor do parto ligada ao pacto de obras sendo quebrado pelo homem. Então, esse é um ponto que a gente precisa trabalhar, né? Essa outra questão, uma outra questão importante é essa, né? Então, essas duas relações do pacto de obras está ligado à doutrina de Deus em manter o homem debaixo do governo dele, divino, né? Então Deus o faz. E ele cumpre a sua sentença nessa questão. Veja, há um outro ponto nas partes do pacto que é o segundo aspecto, que é a solidariedade da raça. E o caráter representativo de Adão é claramente indicado em Romanos capítulo 5, versos 12 e verso 18, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Ou seja, Adão é colocado como aquele que representa a raça
e é solidário a toda a raça. O primeiro pecado de Adão leva à sua posteridade a maldição e a morte, assim como o segundo Adão acaba tendo o plano redentivo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas a solidariedade da raça é uma doutrina bastante importante para a gente compreender a queda de Adão e o envolvimento dele no pacto de obras. É verdade que muito da tradição bíblica cristã ignora a doutrina da solidariedade da raça. Inclusive em igrejas confessionais, presbiterianas e reformadas, as pessoas ignoram essa doutrina, a doutrina da solidariedade da raça e Adão como representativo, cabeça federal da humanidade. Os padrões de Westminster, eles de fato trabalham isso, mencionam isso, desenvolvem isso com maior clareza para a nossa mente. Nós teremos ainda nesse curso sobre pacto de obras uma sessão, uma série de aulas exclusivas sobre o capítulo que trata do pacto de obras na Confissão de Fé de Westminster, relacionando com o catecismo maior. O terceiro aspecto que nós podemos encontrar nas partes do pacto é o plano de salvação baseado no simples princípio representativo, ou seja, Cristo ele é comparado a Adão como sendo o segundo Adão e também como o último Adão. Como já mencionamos, o texto de Romanos capítulo 5, versículos 12, agora no bloco maior até o verso 21, mostra o contraste entre Cristo e Adão, primeiro e o segundo Adão, e 1 Coríntios capítulo 15, versos 22 e depois versos 45 a 49, onde é mencionado que Cristo ele é o último homem, ou seja, o homem perfeito, o homem que vem ao mundo para redimir o homem e livrarmos dos aguilhões da morte. Tudo isso ocasionado pela queda adâmica. Então aqui nós temos, de fato, a relação pactual nesse processo, nesse terceiro passo. E o último passo, por assim dizer, que envolve as partes do pacto, envolve que este princípio da representação é visto em atividade em muitas instituições da sociedade humana. Ou seja, a representatividade ela não acaba com a queda de Adão e o pacto de obras ela não acaba com a queda de Adão. Ele não acaba com a queda de Adão. Ele continua na sua representatividade naquilo que nós chamamos de instituições da sociedade que pertencem à humanidade. Que instituições são essas? Primeiro, a família. A família ela trabalha o princípio representativo nos pais. Os pais representam Deus aos filhos. Esse é um princípio muito básico da boa teologia reformada, onde nós lemos a boa teologia e encontramos isso dentro de amplos aspectos do teólogos reformados, tanto os presbiterianos insulares quanto os reformados continentais. Há também a representatividade no Estado, quando nós escolhemos aquele que vai representar o povo, ele está como servo de Deus. Romanos 13 menciona isso, dizendo que ele é colocado debaixo do controle e governo de Deus, porque é Deus quem o coloca no poder. Há uma obra do grande puritano que esteve presente na Assembleia de Westminster, o chamado Samuel Rutherford, A Lei e o Príncipe, Lex Rex, né? É uma obra que foi recentemente traduzida para a língua portuguesa, uma obra indispensável para todo teólogo e membro de uma igreja presbiteriana, confessional e reformada. E ele vai trabalhar esse aspecto da representatividade da lei sendo rei sobre o príncipe, ou sobre o governo, sobre o governador. Né? Aquele que governa, ele representa Deus para o povo e também representa o povo diante de Deus. Isso é um detalhe muito importante, isso no Estado. E também na igreja, né? Sendo a ordem família, igreja e Estado, mas eu coloquei a igreja no final aqui na nossa apresentação vocal, mas na apresentação de projeção você vê que a ordem é família, igreja e Estado. A família está exatamente nesse processo de que os pais eles representam Deus para os filhos e o Estado representa Deus também para os cidadãos. Esse é um detalhe muito importante que a gente tem. Então, isso pertence a que esfera, pastor João França? Pertence à esfera do pacto, né? Pacto de obras. Seguindo aqui, chegamos na questão das condições do pacto.
Veja, nós já indicamos que o pacto de obras envolveu mais que uma ideia de relacionamento, né? Não é apenas uma ideia de relacionamento, não é Deus se relacionando meramente com Adão, mas inclui também uma proibição particular. Gênesis 2:7, 2:17 vai dizer que Adão deveria comer de todas as árvores livremente, exceto de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós também estaremos depois ministrando um curso aqui bem breve, como é a doutrina do pacto de obras. Estaremos ministrando um curso sobre a doutrina da depravação do gênero humano. Nós já temos alguns vídeos aqui sobre 5 pontos do calvinismo, mas vamos olhar de modo mais específico como a queda afetou o homem. E nesse sentido, vamos entender um pouco essa proibição particular que Deus dá a Adão de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão foi criado como o primeiro oficial de Deus neste mundo. Isso é um aspecto importante que a gente ignora quando a gente estuda a doutrina da aliança e a queda de Adão relacionado com a aliança das obras. Veja, Adão ele é colocado como o primeiro oficial, como aquele que é o primeiro regente do mundo, né? Que Deus coloca. Ele veio ao mundo a existência para ser o profeta, ou seja, comunicar a palavra de Deus, o sacerdote, que era para sacrificar diante de Deus e guardar o Shabat cristão, né? Ensinar a sua posteridade a guardar o Shabat cristão, ou o Shabat de Deus, né? E o rei designado colocou Adão no Éden para governar, não para ser um vagabundo, né? Um desqualificado, um sem noção de trabalho, né? Então Deus coloca Adão para governar. Governo tem a ver com governo e regência. Então ele tinha a vice-regência, ele era o rei no mundo. Então os 3 ofícios, por assim dizer, nós encontramos também em Adão. Nestes ofícios, ele foi designado sob a vontade de Deus. Para quê? Para criar uma autoconsciência nele mesmo, como cabeça pactual de Deus no mundo. E Deus o colocou sob provação para guardar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa provação divina é colocada neste homem para que ele tenha essa autoconsciência de que quem ele é. Ele é profeta, sacerdote, rei no projeto divino. Mas esse homem, ele deliberadamente decide transgredir a ordem divina. E esse é um ponto interessante. Exigindo de quem? Exigindo de Adão perfeita obediência como a única condição do pacto. Ou seja, Adão ele tinha todos os atributos inerentes ao ser humano de obedecer perfeitamente a Deus, porque todo o ambiente, por assim dizer, conspirava para que ele obedecesse ao ser divino. Esse é um ponto interessante. Observa-se aqui que era uma condição específica de uma obediência específica a um mandamento positivo. E eu vou explicar isso, tá? Veja, quando diz que é uma obediência específica, né, uma condição específica para obediência específica, é uma condição. Qual a condição? A condição é essa, né? A obediência é não comer do fruto da árvore. Então, a condição é você foi criado com perfeitas condições de obedecer. O seu papel, né, deveria ser a não comer do fruto, e era um mandamento positivo, porque não há nada de pecaminoso no fruto em si. Né? Esse é um ponto. Adão poderia tocar na árvore, Adão podia fazer uma cabana com a árvore, Adão podia até tocar no fruto. Adão não poderia comer do fruto. Né? O pecado não estava no fato de comer o fruto, mas no ato da desobediência em comer do fruto. Isso é chamado de princípio positivo do mandamento. Muito bem. Então, essa é a relação muito clara dentro da boa teologia cristã. A entender das condições do pacto, Roger, em seus esboços de teologia, ele nos lembra que o mandamento de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal foi um teste escolhido da obediência do pacto. Veja, é um teste da obediência para o pacto, pois envolvia a conformidade perfeita do coração e obediência perfeita no ato para toda a vontade de Deus, como foi revelada.
Ou seja, era uma obediência perfeita do coração inclinado a querer se sujeitar a Deus e a obediência perfeita para fazer a vontade de Deus. Esse é um ponto interessante. Mas qual vontade? A vontade secreta ou a vontade revelada? Veja, a vontade revelada, porque a secreta eu não sei, eu não posso saber o que era, mas a revelada estava lá. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que você tenha vida. Então, essa era a vontade revelada de Deus. Deuteronômio 27, 26 vai mencionar este fato, e Gálatas 3,10 vai também mencionar que é exatamente essa transgressão que envolve a vida, e Tiago 2,10 também. Era um texto que envolveu a ação e também envolveu a vontade de Adão, ou seja, volição e vontade. Por isso que os teólogos de Westminster vão dizer que naquele primeiro teste, Adão tinha a capacidade de escolher obedecer ou não obedecer, que é comumente chamado de livre-arbítrio, agindo na sua agência, que nós vamos chamar depois de livre agência, de uma ação livre do homem nesse sentido, de ele ter a sua ação e a sua vontade sendo testada para a obediência perfeita no coração e no ato. Isso é um ponto importante para a gente relacionar a doutrina do governo absoluto de Deus e a responsabilidade ímpar do homem. Isso dentro do pacto de obras. Muito bem. E aí nós vamos terminar tratando da questão da promessa do pacto. A promessa nesse pacto de obra foi o quê? A vida. Mas a grande questão é que vida? Tem havido muita discussão sobre o tipo de vida que foi prometida a Adão nos termos do pacto de obras. Alguns consideram a vida no sentido de vida eterna, outros entendem como sendo a comunhão com Deus. Aí você vai ter dois grandes ramos da teologia, né? Aquele Gerhard van Groningen, por exemplo, ele vai entender que é a questão da comunhão. O Dr. Robertson, ele vai caminhar mais ou menos nessa direção. Os teólogos puritanos entendiam como sendo também a relação de vida, vida no sentido de ter uma confirmação da eternidade de vida. Veja, o que a gente tem aqui de claro é que há uma promessa de vida. Isso é o ponto culminante. Essa vida poderia envolver a plena comunhão com Deus ou vida no sentido de estar vivendo eternamente com Deus, né? E há uma promessa de morte, ameaça de morte. Certamente morrerás. Essa é a força no original hebraico, que é morrendo morrerás. Quando Adão come do fruto, quebrando o pacto de obras, por assim dizê-lo, ele de fato recebe a maldição do pacto, entrando no processo de envelhecimento. Ele vai morrendo progressivamente, ele vai anulando-se progressivamente até encontrar o seu destino no pó. Como diz Gênesis 3,19, pois tu és pó e ao pó tornarás. Essa promessa divina se cumpre na sepultura, mas o estado de morte começa na espiritualidade, na comunhão com Deus. Então, nesse sentido, a promessa de vida pode ser tomada como sendo a quebra da comunhão com Deus. Ele é expulso do Éden porque ele perde essa comunhão com Deus. Ok? Nós nos vemos na nossa próxima aula, tratando ainda do pacto de obras e também encerrando, assim, na próxima quinta e última aula, o nosso estudo sobre pacto de obras. Deus abençoe e estenda graça sobre a sua vida. E ore por nós, pelo nosso ministério, por nossa igreja, por todos os nossos queridos familiares, tá bom? Um abraço, Deus abençoe você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e faz 3 atitudes: curte, comenta e compartilha. Um abraço, a gente se vê na próxima aula.